Muy buenos días, seguimos en la mañana. Muito bem, estamos agora na nossa segunda sessão da jornada. Lembramos para todos os que estão conectados por streaming e a quem tem chegado a esse momento ao congresso que estamos em 3 espaços paralelos, porque temos muitos assuntos, porque essa agenda de localização da ação humanitária nos leva a nos repensar. Na sala 1, temos financiamento para a resiliência, quem estiver interessado. Na sala 2, temos jornalismo humanitário narrativa responsáveis na cobertura da crise. Cada uma das salas com um espaço para 30 a 40 pessoas. Assim que todo esse congresso está construindo, transformando, refletindo, fazendo seus aportes nessa memória coletiva. Aqui desde o auditório Félix Restrepo da Universidade Javeriana, vamos ter o seguinte espaço chamado Estratégias Inovadoras e Práticas Emergentes para a Sustentabilidade Financeira na Localização. E a pergunta é: como podemos conseguir que os processos locais sejam sustentáveis no tempo? Como podem ser sustentáveis financeiramente nessa crise de recursos, desde a cooperação que estamos vivendo? E como podemos fazê-los independentes, empoderados e ao longo prazo no tempo? É por isso que nesse conversatório queremos abrir a porta a esse novo olhar, a esse novo foco, num tema que é cada vez mais determinante para a ação humanitária: a sustentabilidade financeira na localização. Desde diferentes países, desde diferentes experiências e olhares, nossos conferencistas vão partilhar estratégias inovadoras e práticas emergentes que estão transformando o jeito em que se mobilizam hoje os recursos, como podem gerar alianças estratégicas, como podem consolidar trabalhos a longo prazo desde o local. Está nos acompanhando e convido à sala a Catherine Huertas, de Médicos Sem Fronteiras. Seja bem-vinda, Catherine. Obrigada pela tua companhia. Virtualmente, porque o congresso é virtual internacional, temos a Andrea Ibroglia, de Aidros. Ela está em conexão remota. Espero que você nos escute desde Bogotá, Colômbia, e Fernando Ginete, da Fundação Estrela. Esse painel tem a honra de ser moderado por Juan Alberto, do Peru, que vai nos convidar a refletir um pouco nesses desafios, nessas oportunidades, mobilização de recursos, escassez de recursos, oportunidades de recursos, sustentabilidade financeira. Manuel, muito obrigada por estar aqui e a vocês desejo um bom painel. Lembrem, preparar suas perguntas e participar ao final da jornada. Obrigado, Diana. Bom dia para todos. É uma felicidade para mim estar aqui com vocês. Sou muito grato pelo convite. O assunto que nos tem aqui, como bem falou a Diana, são a procura das estratégias inovadoras no tema da sustentabilidade. No fundo, o que a gente quer partilhar com vocês são espaços e possibilidades em tudo o que está trazendo essa captação de fundos e de recursos. Temos escutado desde ontem que o representante da Embaixada da Alemanha se apresentou. Temos visto como a diminuição dos recursos que vem ao nível internacional é uma realidade. E é uma realidade permanente e constante. É uma realidade que no seguinte tempo não vai diminuir, senão que vai crescer, vai aumentar. A cada vez vamos ter mais recursos e menos financiamento desde a parte internacional. É por isso que alguém hoje cedo estava me falando:
Quando se fecham as portas, Deus abre uma janela. A gente já escutou isso antes, né? Mas acho que hoje temos uma realidade no tempo. E eu poderia dizer que temos 3 signos que poderíamos ver fortemente. Um deles é que o Jesus nos convida a ver isso para ter nossa mão no tempo. Escutar os sinais do tempo. E um sinal do tempo é esse, que a colheita e o financiamento internacional diminui. O outro assunto que é o processo de colheita de fundos é um processo que tem a ver com um investimento. Se a gente quer fortalecer isso, devemos investir. É um investimento e eu falo com muita causa e conhecimento. Temos apostado por isso. É um investimento que devemos fazer. Já se somos uma organização pequena ou uma grande organização, uma organização meia, devemos fazê-lo. E devemos levar em consideração 3 aspectos. O primeiro, que é um processo que leva tempo. O segundo é que é um processo que nos educa na paciência, porque nem sempre é muito rápido. E o terceiro é que não devemos ter medo ao fracasso. Porque a gente se cai, se levanta, se cai, se levanta, e assim encontramos o caminho ideal. E o terceiro, com o que eu vou encerrar, é que isso faz parte do processo de localização. Nós, através dessa possibilidade de colheita de fundos e recursos, falava ontem nas diferentes oficinas e se falava como a gente pode executar os projetos que realmente sejam de interesse da comunidade, que a gente tenha escutado a voz da comunidade. Se a gente faz apostas no processo de criação de recursos, podemos fazê-lo nós mesmos. E vamos poder fazê-lo. Esse é o caminho que devemos fazer. E o outro que temos que aprender a ser responsáveis na nossa comunidade e no nosso país. Isso vai nos permitir ter um caminho de otimização de recursos. Não vou continuar falando porque aqui temos profissionais, temos a Catherine que está nos acompanhando de Médicos Sem Fronteiras, temos ao Fernando que está nos acompanhando na Fundação Estrela e virtualmente temos Andrea Improglia, quem é a diretora de Ailos. Sou muito grato por ter vocês. Damos agora a palavra para Andrea para que nos fale. Mas esqueci do assunto que vamos falar. Tem a ver com 2 perguntas que são muito importantes levá-las em consideração, ou 2 assuntos. Primeiro, a visão geral de por que é necessário ter esta sustentabilidade. E o segundo, não queremos ficar na teoria, senão, através dos conferencistas, vamos ter exemplos muito claros e fazer perguntas a cada um deles. Olá, espero que possam me ouvir bem. Eu não sei, por causa da transmissão, eu escuto eco. Se vocês não estiveram me ouvindo, me avisem, por favor. Muito obrigada pelo convite, principalmente a Manuel, que foi o primeiro a me convidar, mas também a todos vocês por me ter aqui de maneira virtual e que esse momento seja muito especial. É um prazer poder compartilhar este painel com a Caterine e o Fernando. Eu acho, nós já estivemos conversando, são excelentes profissionais também, e eu espero poder aportar um grãozinho de areia desde a Edros, que é uma associação
E o que nós fazemos? Procuramos fundos, também captamos fundos e recursos. Vocês vão me ouvir falar essas palavras de maneira alternativa e todas significando a mesma coisa. Mas eu vou compartilhar a tela para ver se podemos começar, ok? Por favor, vocês podem me avisar se vocês conseguem ver a tela ou se eu preciso fazer alguma outra coisa. Vocês já podem ver? Eu gostaria de falar algo curto. Eu pensei no título deste espaço que se chama uma estratégia financeira e também ter algo inovador para quem já trabalha nisso sobre a procura de fundos e também na geração de recursos. Mas talvez para os demais seja uma visão diferente. Talvez tenha coisas aqui que talvez vocês nunca tenham ouvido e espero que eu possa aportar em algo. E eu vou começar com 3 pontos que, a princípio, para mim, é muito importante compartilhar, que tem a ver com o que entendemos por desenvolvimento de recursos. Por exemplo, na EDROS, o nome da nossa organização é Associação de Executivos em Desenvolvimento de Recursos para Organizações Sociais. A gente gosta de dizer mais desenvolvimento de recursos, mais do que procura de fundos. Às vezes a gente diz fundraising, que é mais curto, que é uma palavra conhecida mundialmente para essa atividade que fazemos, mas nós gostamos de falar dessa forma porque é um processo pelo qual uma organização solidifica e gestiona um recurso para determinar a sua ação. Então, também queremos realizar ações a longo prazo. Em geral, o que acontece é que algumas organizações, quando conseguem a doação de qualquer fonte que seja, já conseguiram dizer, já conseguimos e pronto, mas na verdade não. O ponto fundamental aí é que agora que as coisas vão começar, então esse vínculo é que vai sustentar tudo e disso se trata, a construção de vínculos. Então por isso que eu não gosto muito de falar procuração, fundeu, então a gente vai falar desenvolvimento de recursos e também é importante para as organizações entender que nós sejamos organizações sem fins de lucros, não significa que sejam associações com fins de perdas. Nós temos que arrecadar fundos, fazer o desenvolvimento dos recursos sempre com um objetivo focado na missão. Se temos uma regulamentação exitosa e temos sucesso em tudo, a gente vai voltar a aplicar nessa missão, tanto os excedentes e tudo mais. O engraçado das organizações é que não tem nenhuma que leve as utilidades para sua casa ou para o seu negócio, porque não faz parte da missão isso. Por isso a gente é sem fins lucrativos. Isso significa que sempre vamos estar com os nossos vermelhos, o nosso número em vermelho. A outra parte, o terceiro ponto, que também é bom frisar aqui, é que costuma ser uma lógica bastante diferente com o que tem a ver com o financiamento que vem da cooperação internacional, mas em geral os fundos que vêm da cooperação internacional são um pouco restritos, né? Que são fundos que têm que ser aplicados a um determinado projeto ou um programa específico. E as organizações precisavam arrecadar 2 tipos de fundos específicos restritos para levar adiante algum projeto pontual para a nossa missão e também os fundos de livre disponibilidade, que são aqueles fundos. Não são os fundos que a gente faz o que a gente quer, são fundos que ajudam a levar adiante as missões. E de que forma? Pagando os gastos, os custos que não fazem parte de um projeto em particular, mas são fundamentais para levar a missão adiante. Por exemplo, aluguel da nossa sede, o pagamento de impostos da sede, o salário de uma pessoa que não está no projeto, que geralmente não quer, porque geralmente eles não querem pagar salários honorários. Então, com esse fundo de livre disponibilidade, nós podemos sustentar esses salários. E esse é o caminho, digamos, de uma sustentabilidade que tem a ver com um orçamento saudável dentro da instituição, que tem a ver com fundos disponíveis e de livre disponibilidade. E agora vamos falar com
o que tem a ver com o planejamento de desenvolvimento dos recursos com um foco na diversificação. Voltando um pouquinho no que eu falava no fundo restrito, que se não, diferente da livre disponibilidade, acontece com as organizações. Se nós temos recursos, nós fazemos coisas, e se não temos recursos, não fazemos coisas. Então não aplicam os programas e não aplica a missão. Se chega a doação, se chegar a tal doação, nós vamos fazer tal projeto. Se não chegar, a gente deixa parado e a gente desatende uma parte ou atendemos o mínimo possível a população que estamos trabalhando. Vou falar de população porque eu entendo que as organizações que estão aqui presentes atendem mais que tudo o tema de pessoas, mas isso poderia ser aplicado em qualquer tipo de causa, tá? Pode ser ambiente, animais, qualquer tipo de direito. O fundamental aqui é que nós não temos que pensar se nós temos recursos, vamos aplicar esses fundos e vamos desenvolver os programas, mas na verdade a gente deveria pensar no caminho inverso. E esse caminho é qual é a missão da nossa organização, o que a nossa organização quer mudar, qual é o sonho da nossa organização e como vamos fazer tudo isso para traçar um plano estratégico. O que nós queremos fazer? Depois temos o plano operativo. Como vamos fazer isso para gerar essas mudanças? Quais são as ações que vamos desenvolver para chegar a essas mudanças que nós queremos apresentar de acordo com a missão? E depois, quais são os recursos que nós precisamos para levar essas ações adiante? Quando caminhamos dessa maneira, nós sabemos que vamos precisar de um determinado valor de financiamento para um determinado programa, processo e qualquer coisa na organização. E desta forma, nós vamos procurar esses recursos com muito mais seriedade. Também acontece que as organizações, quando pedem os fundos, elas costumam dizer, com o que vocês puderem ajudar já vai ser bom, vai funcionar. Na verdade, isso fala muito mal de nós. Claro, certamente com o que puderem nos ajudar, né, vai ajudar a organização, vai ser positivo. Mas, por exemplo, se eu não sei pedir, eles não vão saber que eu preciso como organização. Eu tenho que pedir de uma maneira enfática. Eu preciso de tanto dinheiro, de tal valor, e o máximo que pode acontecer é que o doador do outro lado pode dizer, não, eu não posso dar tanto. Então, ok, vamos negociar. Então, quanto você pode dar? E aí eu vou procurar, por outro lado, o que falta. Então, desta maneira, a gente pede de uma maneira enfática, vamos ver o que acontece e nós vamos também ter confiança no nosso interlocutor, porque eu vou dizer, nós temos que fazer número de dólares, um X de dólares para tal projeto, para tantas pessoas em tal localidade em tanto tempo. Então, a pessoa que está nos ouvindo vai entender que nós realmente sabemos por que estamos pedindo dinheiro, quanto a gente precisa e o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Antes de armar esse plano e sair para pedir, arrecadar esse dinheiro, temos que ver algumas questões que eu vou enumerar brevemente. E a gente já conhece algumas, não sei, a gente pode ver algumas outras questões mais adiante. Temos outras questões que têm a ver com que às vezes a gente tem que ter clareza de qual é a nossa missão, visão e também os valores, claro. E isso é óbvio, mas às vezes nem sempre é. Então, nós temos que saber qual é a nossa missão e quais são a visão e também os valores da organização. É claro aqui que nós temos essa informação e que nós a conhecemos e sabemos como vamos atuar em função da nossa missão, visão e valores. E nós também temos que ter os papéis, todos eles legais, muito bem claras, tem que estar inscrita como uma organização formal, tem que estar tudo em dia, estatutos, regulamentações, tem que estar tudo em ordem, a parte legal, fiscal da organização, balanço econômico. Temos que ter também uma conta bancária no nome da organização.
Isso a gente pensa que isso não é muito, é algo irrisório, uma bobada, mas não é, uma bobagem, mas não é. Mas quem vai dar dinheiro a uma organização se a conta bancária está no nome de uma pessoa física? Isso é um pouco estranho, certo? Mas quando um doador basicamente ia duvidar dessa organização. Nós também temos que saber com quais recursos a gente conta, temos que saber quem são os voluntários, qual é o staff que está aí nos ajudando. Nós temos que ter os nossos canais de comunicação atualizados, não temos que abrir todos os canais de comunicação possível, nós temos que ter os canais de comunicação possíveis de ser sustentados pela nossa organização. Se temos um site, tem que ser um site atualizado. Se vamos ter uma sessão de novidades no site, a última foto essa novidade não pode ser algo antigo, tem que ser algo que aconteceu no mês passado ou na semana passada. Senão, não tenhamos uma sessão de novidades, não é obrigatório isso. Também temos que ter, a mesma coisa acontece com as redes sociais, às vezes a gente mostra que tem todas as redes sociais possíveis, TikTok, Instagram, tudo, mas talvez não temos o público que frequenta, que usa essas redes sociais. Ou a gente não consegue se manter, não sabe se manter. Temos que ter também uma base de dados atualizada. E às vezes a gente não tem nenhuma base de dados, né? Nós temos que começar a construir uma base de dados que tenha pelo menos nome, sobrenome, e-mail e telefone, se possível. Então, todas as pessoas que estão na nossa organização, começando pelos mais próximos, até mesmo aqueles que em algum momento colaboraram conosco. Se não temos isso organizado, temos que organizar. Depois temos que ver os recursos econômicos para investir, porque a gente não pode arrecadar sem investir. Claro, a gente não pode arrecadar dinheiro sem investir o dinheiro. E também temos que ter uma política institucional relacionada às doações, para que todos da organização tenham clareza para saber para onde vamos. Temos que armar também o nosso plano de desenvolvimento de recursos, uma vez que tenhamos isso claro, uma vez que tenhamos todo o plano feito, temos que ter esse plano de desenvolvimento de recurso que seja relacionado a qualquer tema. O que sim, nesse caso especificamente é sobre desenvolvimento de recursos. Eu vou passar um pouco até chegar a outra parte. Essa apresentação vocês vão receber, ok? Isso aqui eu também já falei, nós temos que saber que nós temos que investir esses recursos e eu vou fazer um spoiler aqui para vocês. O mágico de arrecadação não existe. Como foi falado, a gente tem que ter paciência, a gente pode começar investindo, podemos começar investindo num recurso humano que se encarregue especialmente sobre esse tema. Mas é uma tarefa de toda a organização velar pela sustentabilidade econômica da nossa missão. Porque a pessoa encarregada vai sair para conseguir o recurso, mas ele precisa ter informação, suprimentos e também informação da área administrativa que seja suficiente para essa administração de recursos, que seja eficiente, que possamos comunicar de maneira assertiva e adequada tudo o que fazemos, que a área de programa dê as informações necessárias, por exemplo, para a apresentação do projeto e depois também para a rendição de contas desse projeto. Na organização, todos nós somos responsáveis, nem todos fazemos desenvolvimento de recursos, mas todos são responsáveis pelo desenvolvimento de recursos da organização. E outra coisa importante neste tema é que ser mais evidente no atual contexto, como esse do fechamento da USAID e também a reforma de muitas coisas em diferentes pontos do mundo, a parte de planejar é diversificar.
A gente sempre fala que temos que colocar os ovos em diferentes cestas, ok? Temos que ter uma nova visão. Nós temos que começar a arrecadar fundos com pessoas, empresas, fundações doadoras no estado e fundos de cooperação internacional e também de outras naturezas. Temos que começar a visualizar outros lugares, associações privadas, às vezes fornecem irmandade com outras irmandades, por exemplo, a igreja em irmandade com Deus de outros países. Então, tem muitas possibilidades. Bom, aqui nós temos uma pirâmide de financiamento onde os maiores valores aportam a menor quantidade de fontes de financiamento e os menores valores, os valores menores que a base da pirâmide ela era sustentada por muitos doadores locais que aportavam mensalmente um pequeno fundo que nos dava uma previsibilidade e tinha também o que nos dava o fundo de livre disponibilidade. Vou avançar um pouquinho, porque o ponto aqui é não esgotar as fontes de financiamento. Não podemos defender de uma única fonte de financiamento, porque já sabemos quais são as consequências disso, estamos vivendo isso. Temos que aproveitar as oportunidades que vão aparecendo, crescer de forma equilibrada como organização e um ponto importante é inovar e evoluir. E aqui também quero falar algo sobre, no caso de inovar e evoluir, sempre temos que ser criativos para isso, mas com os pés no chão. Nós não temos que inventar coisas novas. Não temos que deixar de fazer o que está funcionando, nós temos que sustentar o que já está funcionando na nossa organização, ok? Não temos que procurar uma estratégia diferente do que já funciona. Se isso já funciona, eu vou sustentar isso, vou caminhando aos poucos, fazendo alguns planos pilotos, vou provando, errando, mas vou devagar para crescer de pouco a pouco, para ter outra fonte de financiamento. E a recomendação final aqui do meu espaço é diversificar sempre, estabelecer objetivos claros e também que sejam alcançáveis, não? Também investir com inteligência, isso é muito importante. Temos que investir e ir pouco a pouco, nos focando na captação, captar novos doadores e também rentabilizar e também manter os doadores que já temos. E temos que controlar toda a parte e investir e otimizar todos os nossos recursos. Eu vou ficar por aqui, eu vou deixar de compartilhar e vou passar a palavra, então. Muito bem, obrigada, Andréia, agradecemos a você, obrigada por todo o seu aporte. E agora vamos pedir para a Catherine que compartilhe conosco, desde a perspectiva de Médicos Sem Fronteiras, todo o processo de captação corporativa. E a Catherine vai explicar tudo isso. Sim, obrigada pelo convite e também pelo espaço. Bom, como eu sei que o tempo é curto, eu vou começando. Eu me apresento, eu sou a responsável pela arrecadação de fundos para a Colômbia do Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional humanitária. Estamos com uns probleminhas técnicos, pessoal, desculpem. Bom, eu compartilhava com vocês que o Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional, é uma organização não governamental sem fins lucrativos. A gente fornece atenção médica humanitária em contextos específicos, como em catástrofes ou desastres naturais, todo o tema de conflito armado, guerra, epidemia, endemias e pandemias e doenças esquecidas sem nenhum tipo de distinção, discriminação
discriminação por etnia, religião ou ideologia política. O trabalho do Médicos Sem Fronteiras está baseado em 7 princípios. Destacamos 3, desde a área de arrecadação de fundos, que é a independência, a imparcialidade e a neutralidade, que são pilares fundamentais para que possamos arrecadar e investir corretamente. A organização foi fundada em 1971, está presente em mais de 70 países ao redor do mundo e tem mais de 500 projetos em operação. Na Colômbia, o escritório institucional do Médicos MSF faz parte do MSF LAT, que é uma seção de multipaís que cobre toda a América Latina, nos países de fala hispana. Nós temos 7 escritórios na Argentina, na Colômbia, no Chile. Nós temos 3 razões principais aí nesses escritórios. Um deles é recrutar pessoas qualificadas para as missões e operações. A outra é passar o conhecimento das crises humanitárias dentro do contexto no qual desenvolvemos. E no meu caso, que é a arrecadação de fundos para manter a sustentabilidade da organização. Colômbia é um país muito particular para os Médicos Sem Fronteiras, já que é um dos países no mundo que tem ambas operações, ou seja, que tem um escritório missioneiro de projetos, missão e campo, mas também tem um escritório de representação que se encarrega dessas 3 coisas, especificamente de arrecadação de fundos. Não é comum encontrar no mundo um país que tenha as necessidades para precisar uma operação em relação às intervenções que a organização trabalha e que tenha a capacidade de poder doar e aportar de maneira econômica à causa. Eu vou contar um pouco para vocês como arrecadamos os fundos desde a Colômbia. Nós temos a área subdividida em 3 áreas, que é o tema da aquisição massiva, a de fidelização e a colaboração estratégica, que é uma área mais corporativa ou um tu-a-tu, que nós conhecemos nesse momento. Em toda a parte da aquisição massiva, nós vamos para o mercado de indivíduos aí, como a Andrea comentava, o que a gente procura ter uma diversificação de canais. Na Colômbia, os canais mais representativos em relação a novos parceiros e doadores e está mais que tudo no canal digital, no canal do tu-a-tu, pessoais, relações pessoais, o tema de reconquista ou converter pessoas que em algum momento saíram, com os quais a gente volta a se conectar para que voltem a aportar de maneira econômica ao movimento. Também temos aparecimento na televisão para convidar as pessoas a se unirem a essa causa. Desde a parte da fidelização, é importante falar sobre a parte da comunicação, que é o fluxo de comunicação com os nossos parceiros e doadores. Se vocês verem a parte de aquisição massiva, nós temos que ser claros em mostrar o que é o Médicos Sem Fronteiras, como ele opera, em que contextos eles intervêm, por que precisamos que as pessoas se unam a essa causa e realizar um processo de sensibilização muito bem estruturado no processo de fidelização. O que a gente precisa é segurar, garantir esse vínculo que foi criado no processo de aquisição. Então, é muito importante frisar aqui que todas as comunicações que nós geramos com os nossos parceiros e doadores é que nós temos que informar como investimos o dinheiro que doaram, como o Médicos Sem Fronteiras está operando em relação à rendição de contas, e tudo isso inclui também os processos de retenção, que na Colômbia a nossa taxa é bem alta. Eu acho que todas as organizações têm esse mesmo contexto e todo o processo de arrecadação, como a Andrea comentou, nós temos tudo relacionado aos meios de pago, que são facilidades para que as pessoas possam fazer as doações e que possam fazer isso com muita confiança.
particularmente esse país é um país que não tem uma cultura de arrecadação muito forte ou desenvolvida. Historicamente, tem estado mais acostumado a receber fundos, a receber apoios, do que dar ou criar essa consciência. Esse é um dos convites que eu quero fazer aqui. E eu também quero adicionar algo que a Andrea falou, é que a gente não pode ter pena de pedir, de vergonha de pedir. Se nós fazemos uma boa apresentação, fazemos um bom processo de sensibilização e fazemos com que os doadores vejam tudo isso e por que é importante e necessário que se unam a essa causa, então é importante que eles vejam como essas mudanças vão ser representadas no futuro. Isso seria uma grande mudança no país. Bom, e a terceira área, que é uma área relativamente nova para os Médicos Sem Fronteiras na Colômbia, é a área de colaborações estratégicas baseadas na busca de doadores em todo o tema empresarial, fundações, pessoas que podem doar muito mais da média atual do mercado massivo, e todo o tema de legado, que não é muito conhecida no país, mas que a nível internacional tem muito potencial em termos de arrecadação de fundos. Isso parte exatamente da construção de vínculos próximos com os sócios, parceiros e doadores, e que vamos desenvolvendo e que estejam convencidos que a mudança está sendo feita através do aporte deles. Esse é o nosso pilar fundamental na arrecadação, que é a parte da independência financeira. Eu mencionei que nós temos 7 princípios nos quais nós sempre ressaltamos a independência, a neutralidade e a imparcialidade. E a independência justamente é o que nos faz um pouco, nos deixa mais autônomos em relação ao como investimos as doações que recebemos nas nossas causas, certo? Então, para o caso do MSF na Colômbia, os nossos ingressos, em 98% dele, vem dos fundos privados, que são aportes de parceiros, doadores, uma porcentagem pequena vem de empresas, mas isso é o que nos permite tomar decisões de maneira independente e decidir onde, quando é necessário investir, sem ter que ter essas pressões que nos condicionam muitas vezes a ajuda. Também trago um pouco do gráfico das saídas, dos custos, né? Aqui várias pessoas comentaram aqui que é preciso ter um processo de investimento para arrecadar fundos. Então, entre todos os ingressos que o Médico Sem Fronteira recebe de maneira internacional, a gente vê que sim ou sim, 80% desses ingressos vão para a missão social, quer dizer, todos os projetos no terreno associados às atividades que o Médico Sem Fronteira desenvolve em várias partes do mundo. Aqui tem uma porcentagem bem representativa de 15% que são arrecadação de fundos, e esse investimento que precisamos desde esta área para poder mostrar o trabalho que fazemos, para poder captar novos sócios e doadores, para realizar a parte de fidelização e arrecadação para sustentar a operação. E 5% de gastos gerais em termos administrativos. Essa era uma das perguntas que o Manuel nos fazia, era como podemos fazer que isso se torne realidade na Colômbia. Eu já mencionei sobretudo sobre o tema de doadores individuais massivos, que é a grande base do Médicos Sem Fronteiras na Colômbia. Mas também tem outras alternativas para arrecadação, especificamente vimos muitas oportunidades com fundos corporativos, e nós, como falava antes, nós temos algumas restrições em relação ao recebimento de fundos de algumas organizações ou de alguns setores para manter justamente a nossa independência, a imparcialidade e a neutralidade. Mas sabemos que tem algumas empresas do setor que estão muito mais interessadas em participar desses processos de doação social. Então, aí nós vemos um grande potencial. Todo o tema de iniciativa solidária começa a tomar força desde o país, e esse tipo de evento social que também está combinado com a área social em relação à arrecadação de fundos para uma causa específica. E o tema de crowdfunding, que são plataformas virtuais que permitem a criação da própria campanha e colocar à disposição de pessoas que
queiram se unir à causa e que possam doar valores particulares para somar. Particularmente, nós não manejamos essas duas últimas, mas eu sei que elas podem ajudar de grande forma ao tema da arrecadação de fundos, que são as doações em espécie, que pode cobrir os gastos da organização, e também o tema do voluntariado, que colocam pessoas que colocam sua força de trabalho para a organização e fundação que querem se unir a essa causa doando o seu tempo de trabalho. Algo que gostaria de salientar em termos da recaudação, acho que é importante que seja uma organização grande, pequena ou média. Se deve levar em consideração o que falei previamente do processo de sensibilização. Dar a conhecer de que se trata nosso trabalho, nosso projeto. Por que precisamos desse recurso? O que vamos fazer com o recurso? Quais são os resultados que queremos entregar aos nossos sócios e doadores? E usar a informação que a gente tem. Toda essa análise de dados e perfilação de possíveis doadores. Devemos saber a quem vamos falar, como precisamos falar. Muitas vezes falamos muito técnico ou com muitas técnicas. E quando falamos, ninguém nos entende. Devemos facilitar a conversa para esse possível doador, para que entenda nossas necessidades e que se sume à causa. Toda essa medição dos indicadores que falava Andrea, o ROI e o retorno do investimento é muito importante. Se bem precisamos de um investimento para fazer recaudação, esse investimento deveria ter um retorno. Eu não posso gastar dinheiro porque, que legal uma campanha. Não, eu necessariamente preciso ter indicadores de retorno para mensurar minha campanha e saber em termos de recaudação, saber se está sendo ou não bem sucedida e fazer as correções necessárias. Construir uma comunidade e redes de contato. Muitas portas que se abrem é por isso. Porque alguém nos referiu, porque alguém conhece nosso trabalho e conhece alguém que também tem interesse no processo. É importante estar informados com a nossa comunidade. Se a gente tem alguma necessidade particular, devemos conhecê-la para que as pessoas consigam se juntar se podem fazê-lo. Toda essa parte legal e fiscal, especificamente falo pelo fundraising corporativo, muitas das empresas precisam um certificado das nações, precisam algo em troca pelo seu processo de doação, e é importante ter esse assunto ao dia para que seja uma das nossas vantagens no momento de fazer essa abordagem. Falei sempre do assunto de transparência e prestação de contas, que é importante para que qualquer doador seja ciente do que o seu aporte está sendo bem investido e que está se fazendo no que ele espera que seja investido e que está mudando a vida de muitas pessoas. Falo também que a gente, com esses espaços, pode criar comunidades de coleta de fundos, partilhar boas práticas. Esses são processos que não são fáceis. E isso se vê muito lindo e parece interessante, mas leva muito trabalho, muito desenvolvimento, muita colaboração. Muitas coisas têm sido aprovadas. No meu caso, que estou numa sessão de multipaís, muitas coisas funcionam bem no país, mas no meu não funciona. Então, eu convido vocês, testem essas dicas que a gente está partilhando. E que não sintam vergonha de recaudar, porque é um processo muito interessante. Muito obrigada. Perfeito, Catherine. Agradecemos suas palavras, que é interessante tudo que você falou. Acho que o desafio é um pouco mais claro agora. Agora vamos com Fernando. Fernando vai nos falar de algumas ações, exemplos de como podemos levar à realidade tudo o que a gente tem visto, através da Andrea e através da Catherine. Muito obrigada a todos e todas.
Eu vou tentar sintetizar um pouco as coisas e não falar desde a experiência que eu faço, sino falar das outras, onde tenho a sorte de acompanhar, já for na consultoria ou no acompanhamento, através de diferentes experiências. Andrea falou de algo que é importante, que é a base conceptual necessária, onde podemos entender e agir em esses assuntos. A profissionalização onde estamos em cenários nos que estamos como nesse momento, começando a ver para onde vamos. Tudo isso tem um processo. Algumas delas eu vou passar rapidamente e também com o intuito de ver se temos algum espaço para ter uma sorte de conversa e aí fazer alguma abordagem nos comentários que todos temos. Mecanismos inovadores. Acho que isso não está conectado com essa apresentação. Bem, enquanto a gente resolve, aqui estou mostrando uma analogia. Alguns temos mais expertise em Excel e outros não. Eu posso dizer que talvez sei 15 funções de Excel e sei que tem pessoas mais profissionais. Temos 527 funções do Excel. A pergunta é: quantas funções a gente usa para nossas organizações? Isso faz parte do que a gente tem falado, do que falou a Catherine, do que falou a Andrea, do que falou o Manuel. E para isso pensamos o seguinte: o porquinho da Andrea estava se enchendo. Esse porquinho que temos aqui é um pouco mais realista e a situação muitas vezes é crítica. Andrea também falou, essa não é uma conversa deliberada, é uma coincidência temática. E falamos isso. Temos dito isso muitas vezes, não queremos perder. Mas se isso é assim, a pergunta é: aonde está essa estratégia de financiamento? O que podemos fazer para que isso funcione? Porque é muito fácil dizer, temos pouco recurso, temos fechamento de USA, mas isso não é algo novo. É como dizer que em Bogotá o clima é muito esquisito, não temos nenhuma novidade. O que é importante é falar que as organizações têm uma estabilidade financeira sustentável depois de 3 ou 5 anos que começam a ter esse trabalho de financiamento de maneira sistemática. Eu me encontrei com organizações de 15, 20 anos de expertise e um conhecimento grande do que fazem. Mas até agora eles estão perguntando como podemos fazer um planejamento financeiro. E que bom que a gente se pergunte e que consiga fazê-lo, mas devemos pensar e começar. Tudo tem uma origem. A pergunta é: vamos fazê-la esse ano? Vamos fazê-lo para o seguinte ano? Estamos muito ocupados? Temos muitas tarefas no campo? Claro que sim. Aqui temos uma equação fundamental, e é que a capacidade técnica é a razão de ser, é o coração do que a gente faz. Sem capacidade financeira, a gente não pode ter uma sustentabilidade. E é uma equação fácil de resumir e difícil de apropriar. Porque muitos, incluído eu, nos apaixonamos pelo trabalho de campo, pela execução dos projetos e às vezes esquecemos o triângulo do financiamento. E é a gestão de projetos, a gestão de recursos e a gestão das parcerias. Sem as duas primeiras, não existe a terceira. Cada uma das três são necessárias. É por isso que é importante essa equação fundamental. Já falaram meus colegas, devemos investir em financiamento. Já seja portal, assessoria, pessoal, treinamento ou qualquer um.
Sem isso, não conseguimos ter uma equação viável para a organização. Isso já foi dito, canais de financiamento, e chamou a atenção de como, qual e como escolher o qual deles priorizar. Afinidades, temos o caso de Médicos Sem Fronteiras, podemos falar de Greenpeace, que não recebe recursos por política nem de Estado nem de empresas. Dois dos canais que estão aí não são viáveis para essa organização. Custo de oportunidade. Tem quem fala a cooperação é lenta, custosa, precisa de horas. Pessoa trabalhando para formular o projeto que tem X quantidade de requisições. Não é viável para mim como organização. Outros poderão dizer sim, para mim sim, e funciona. Cada quem tem suas particularidades. Experiência em colheitas. Estamos começando com esses processos. Não é recomendável ir a uma licitação pública para procurar recursos públicos de um estado, um governo nacional ou local, porque leva muito tempo. É preferível usar outros mecanismos. Quantidade requerida. Catherine falava agora de um crowdfunding. Se eu quero financiar um projeto que tem um custo de $500.000, não posso fazer um crowdfunding, porque ele poderá nos oferecer 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, mas não 500 mil. Esses 500 mil, com certeza, poderiam estar na cooperação. Tudo depende de onde eu estou para saber qual é o canal que devo ter. Falávamos que isso é de paciência. Se vamos para a cooperação da Ásia, o desembolso dos recursos pode levar 18 meses, 24 meses e até 34 meses. Então, não é o canal que eu devo usar. Se a gente fala, por exemplo, de flexibilidade, talvez o canal pessoas poderia ser muito útil e necessário. O canal serviços também poderia ser importante. Tudo depende da perspectiva e da clareza que a gente tem como organização. Eu chamo a atenção. Quem faz mais do mesmo, vamos chamá-lo uma pessoa rebelde que não está gerindo recursos como há 30 anos. Nossa região, ele é um teimoso, nossa região não pode estar gerindo com uma posição que se tem há anos atrás, décadas. Se falamos desde a cooperação, o atendimento e a atenção não está na América Latina. Talvez a atenção está em Síria, Ucrânia, Coreia do Norte, Norte de África. Como podemos ativar essa cooperação? E como pensamos em coisas que consigam ir mais além da cooperação internacional? O panorama aí é muito interessante. Aí podemos ver esse contexto. Essa organização, esse é um exemplo de uma organização que eu acompanhei no Salvador. Vejam esse dado: 91 propostas apresentadas. Vocês não imaginam, a gente vive o que é apresentar uma proposta, um projeto estruturado. Imaginem 5, imaginem 91. Não importa as estatísticas que se tem embaixo da taxa de sucesso. O assunto é como podemos deixar de fazer mais do mesmo e começar a diversificar. Acho que essa é a palavra-chave que os 4 temos dito aqui. Falamos de diversificação e, mais do que um comentário sexista, vamos pensar numa lógica um pouco mais feminina, mais pluriator, mais multifuncional. E não só aplico. Ganho alguns, perdo outros, não respondem outros, e eu vou fazendo o processo, aplico, uso, e aí ganho um e não me responde. Devemos quebrar essa lógica e poderíamos ser um pouco mais sistêmicos no entendimento da cooperação internacional e no financiamento, que tem a ver com todos esses canais dos que temos falado até o momento. Falo de 2 elementos importantes, por exemplo, fazendo coisas diferentes. Marketing digital.
Temos uma organização aqui, como aqui a gente trabalha justamente esse assunto, e é aproveitar a potencialidade que se tem em assuntos de monetização perante a rede social, o marketing, as coisas que fazemos, que é o outro elemento que também temos aí. Como podemos usar o marketing, tradicionalmente falando, para os elementos sociais que nos ajudam a gerir recursos e a mobilizar fundos? Isso é pensar numa lógica diferente. Termino falando de um exemplo. Essa organização se chama Mais Que Três Letras. Faz atendimento a pessoas que têm HIV positivo. Por isso se chama assim, Mais Que Três Letras. O primeiro que falaram quando começaram a trabalhar com eles foi o seguinte: Fernando, queremos gerir recursos de todo tipo, mas que não sejam da cooperação. E falei, tudo bem, que interessante o desafio, porque o primeiro que pensamos como organização em contextos humanitários é a cooperação. E o primeiro que eles falam é: queremos tudo, menos cooperação. Fale de qualquer coisa, menos da cooperação. Nesse contexto, apareceram muitas ideias, porque eles falavam: não queremos levar muito tempo na formação de um projeto, esperar a que respondam ou não respondam. Que falem, simplesmente temos um e-mail, obrigado pela sua participação. Não é isso o que nos interessa especialmente. A gente quer fazê-lo diferente. E ali apareceram vários elementos que vocês veem na tela. Serviços institucionais que eles ofereciam. Como são tão bons comunicadores. E eles são muito contemporâneos com nós, mas eles se acham millennials. Eles falam: vamos fazer tudo digital, não nos vemos nunca, não temos escritório. E como eles aproveitaram tudo isso e têm uma equipe interessante em termos de marketing digital, falaram: bem, vamos a oferecer-nos como agência de imprenta para as organizações que tenham afinidade com a nossa causa, que eles precisem de serviços de posicionamento de campanha digital. A gente vai oferecer essa possibilidade. E aí temos uma segunda linha bem sucedida em assuntos de financiamento. Vendas com propósito, a gente já falou disso. Devemos ter uma estrutura de preços clara. Como se chamam essas vendas com propósito? Tudo devem estar ligados, porque muitas vezes isso vai se chamar mais do que uma loja. Por exemplo, a gente se chama mais do que 3 letras. Então, mais do que uma loja, você não está comprando uma camisa, você está apoiando uma causa. Esse é um exemplo que poderia ser UNICEF. Todos lembramos os cartões de Natal, essas são as vendas com propósito. Pode ser também outra coisa, que também é feita por grandes organizações. WW teve uma campanha na Rússia, usando várias coisas, inteligência artificial, realidade aumentada, etc., etc., com esse esquema de trabalho. Eventos massivos de todo tipo, eles fazem shows, se apoiam em artistas que acreditem na sua causa, se apoiam em celebridades, em esportistas, para fazer diferentes exercícios que levam eles a coletar massivamente e individualmente. Também tem uma rede de parceiros voluntários que, além de alavancar o trabalho que fazem, podem reduzir os custos e assim maximizar os recursos com o que eles estão trabalhando até agora. Dito isso, eu gostaria de deixar minha intervenção até aí. Se a gente tiver outro comentário, podemos falar um pouco da realidade das suas perguntas. Bem, obrigado, Fernando. Agradeço a cada um de vocês. Como a gente falou, se alguém tiver uma pergunta, convidamos para que vocês façam ela. Dúvidas? Comentários? Muito obrigada. Eu sou Lisa, faço parte da rede NER da América Latina. E eu sou um pouco confundida com a apresentação.
porque o título no que estamos é Estratégias Inovadoras e Práticas Emergentes para a Sustentabilidade Financeira da Localização. E com as apresentações que estamos escutando, eu fui para o documento dado pelas agências na reunião na revisão do Grande Pacto do ano passado em Ginebra. Penso que, às vezes, a gente deveria ler os objetivos com os que se dá esse movimento. E, em realidade, eu vou ler uma parte onde diz que, como organização nacional, ONGs internacionais, a gente reconhece que devemos melhorar e acelerar os esforços para transformar a cultura organizacional, as práticas e os comportamentos que formam nosso jeito de trabalhar e tratar os autores locais. Muitas vezes falamos que isso podem ser as traduções. Esse documento está traduzido de espanhol para inglês e a gente está falando nesse momento do financiamento para ajuda. Aqui não se fala de ajuda, aqui se fala de elevar as capacidades das organizações locais para incrementar a eficácia perante as necessidades. Realmente me interessa muito estar nessa organização, mas às vezes fico confundida porque a interpretação se vai por outro lado. Depois eu tirei algumas partes. O que procuramos com esse grande pacto na localização? O financiamento de cooperativa plurianual, flexível, elevar a qualidade do financiamento, a eficácia dos programas e maior transparência, entre outros. Faço a pergunta: como podemos contextualizar essa apresentação dentro desses locais onde tentamos fazer alianças e parcerias para que todos levemos e consigamos crescer na nossa capacidade para responder às necessidades da população com a que a gente está interagindo? Essa seria a minha pergunta. Eu tenho me questionado muito por que se fala ajuda e aqui se fala de apoio. As palavras e os conceitos são importantes, porque também se dignifica o trabalho das organizações locais. E acredito que temos a capacidade de sobreviver a diferentes momentos, em diferentes contextos da América Latina e do Caribe. No entanto, estamos passando uma crise mais, onde, sem dúvida, vamos ter a capacidade de sair à frente com novos esforços e coletivos. A aliança continua sendo vital e importante. Talvez deveríamos ver aqui como vamos a promover essas alianças. Bem, o tempo é curto, mas vamos ver se temos alguma outra pergunta. Obrigada. Essa é uma pergunta para Fernando. Fernando, não sei se na sua experiência você poderia nos falar um pouco como enfrentar desafios que temos algumas organizações quando vamos aplicar a fundos do Estado, por exemplo, porque o Estado tem alguns pedidos e um deles são os indicadores financeiros. E aí, quando temos organizações sem fins lucrativos, o indicador sempre está em zero. O indicador de dinheiro está em zero. O que você recomenda desde sua experiência para ter isso nos argumentos? Ou se seria um assunto de incidência das organizações locais para as estruturas do Estado que tem essa variável onde o que pedem são indicadores financeiros? Muito bem, eu vou começar com a pergunta da Lisa sobre o painel que a gente tem.
Eu acho que isso pode gerar confusão em alguns. Por outro lado, acho que é importante que esse é um método, um meio, um caminho para o que procuramos. O que você tem lido, que está dentro da convenção, não está afastado do que estamos falando. Esse é um meio e um caminho para atingir o que você está propondo. Agora temos uma diversidade. Nessa perspectiva, nesse caminho, acho que também a organização desse congresso procurou toda essa possibilidade. Ou seja, que através desse painel a gente consiga responder aos pedidos específicos e que se vê como um quadro conceitual inicial. Esse é o ponto. Vou dar a palavra para Fernando. Obrigado, eu vou salientar esse comentário e vou com outra questão. Todas as discussões em Ginebra são aspiracionais, elas são muito importantes e fundamentais. O desafio é como se executa, mas está o que você falava no sentido de ajuda, que talvez não é um termo inferior, porque isso nos dá uma conotação de como podemos jogar em assuntos de financiamento. Quando a gente fala de não fazer mais do mesmo ou pensar como há 30, 40 anos, hoje já temos uma declaração de Paris que já tem 20 anos, onde fala não de ajuda, senão de existência. E alguém mais vai falar de alianças. Essa é uma lógica na que devemos pensar, para que não seja só como falamos na nossa região, estender o chapéu para ver quem sente pena da gente. Senão, como podemos fazer parcerias, como podemos juntar esforços, como podemos oferecer potencialidade e nas mesmas organizações. É por isso que falamos de serviço. E os serviços não é algo mercantilizado para trabalhar como se a gente fosse uma grande firma consultora estilo para como governos locais ou outros atores mais para potencializar o que estamos fazendo. Essa é uma lógica de serviços para oferecer um valor agregado que eu tenho ou que eu aprendi perante os outros. E isso é diferente, diz muito do conceito da conotação de ajuda como a gente tinha antes, por mais humanitário que a gente seja. Gostaria de dizer que a fundação que eu tenho trabalha assuntos de inclusão educativa, mas o discurso está encaminhado para a educação de qualidade, porque devemos ter uma diferença clara entre o contexto humanitário e desenvolvimento e como podemos passar de uma coisa para outra. É por isso que a América Latina já não está, apesar de que os desafios existem, não desconhecemos isso, mas já não está na lógica da necessidade humanitária primária em termos do planeta inteiro. Acho que a Catherine poderá falar disso, porque conhece o contexto de Médicos e Fronteiras no planeta todo. É importante e não é menos importante pensar como somos atores do desenvolvimento. A gente está fazendo atendimento aos assuntos humanitários e não como somos por nosso próprio direito ou por obrigação merecedores de ter uma ajuda de assunto externo. Porque isso já não funciona assim e desconhecem nosso trabalho como organizações. Eu veria isso desde essa perspectiva. E frente à sua pergunta, se o que acontece é que perante essa contratação estatal, que está pensada para que as empresas e organizações, enfim, com fins lucrativos, se apresentem aos concursos públicos para ganhar recursos. Talvez é o segundo que você falava. Como eu vejo, temos uma capacidade de incidência para dizer não pode nos medir com a mesma régua com a que fazem medições a uma empresa. É por isso que temos diferentes mecanismos em cada atividade pública e que cada país tem. Temos momentos e etapas onde temos tempos para ser claros em perguntas e questões. Aí deveríamos pedir, como temos visto, como diminuem os índices e como são retiradas essas condições financeiras que não aplicam a uma entidade sem fins lucrativos. Aí isso pode funcionar
nesses mecanismos estruturados, talvez se aliar, ter uma parceria sólida com outra organização, que talvez consiga ter toda essa expertise e que sejam organizações internacionais que não tenham o limitante dos indicadores financeiros. Esses podem ser dois caminhos. E também vou encerrar falando que devemos procurar recursos públicos, não via licitação, onde temos todas essas coisas, sino com recursos específicos ou outros mecanismos que estão sendo habilitados. Nem em todos os casos, mas sim onde temos possibilidade de ter acesso a esses fundos. Muito bem, eu acho que estamos no tempo, certo? Tem outra pergunta? Bom dia a todos. Eu sou Liliana Samúdio, sou secretária da Pastoral Social de Caritas Colombiana. Primeiro, eu quero avaliar e valorizar a informação que vocês estão nos entregando. Tudo isso é muito valioso. É uma informação valiosa, mas acontece comigo a mesma coisa que a você. Então, em relação à localização, tudo isso implica, na verdade, nós que estamos no setor humanitário, nós temos que ter uma avaliação política do nosso, uma valorização também política do nosso trabalho. A moça espanhola disse, pode ser uma coisa muito boba que eu vou dizer, né? Para nós, localização não é a mesma coisa que financiamento. E não é igual, mas implica financiamento. A localização é um mecanismo com o qual a gente se relaciona com o setor humanitário para dar apoio ou ajuda a isso que nós chamamos, atendemos de maneira humanitária. Quando nos dão um título de inovação, de novas formas de ver como é que essa localização está sendo pensada de uma maneira diferente. Então, somente ver a dimensão da parte financeira, eu acho que isso tudo é muito menor. Eu acho que o termo localização, desde a Caritas, que nós representamos ou trabalhamos, nem sequer representamos, trabalhamos com 78 jurisdições dentro do território. Tudo isso implica na visão da localização dos territórios. Nesses territórios onde o acesso da ajuda e a ação humanitária tem problemas de acesso, tem problemas de segurança, problemas de estigmatização também. E é nesse contexto de localização nós temos que enfrentar de maneira inovadora, não somente do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de articulação. E eu também quero pedir para falar mais alguma coisa. Em alguns cenários de localização, o que a gente está fazendo é ser muito competitivos. Nós estamos enfrentando esses fatores humanitários que deveríamos ser solidários, deveríamos articular e também atuando de maneira localizada com esses atores do território. Alguns deles a gente está se enfrentando por esses recursos. É muito interessante esse tema de diversificação e tudo mais, mas na parte da interação humanitária nós temos que inovar para não cair nessa competição, para poder chegar aos territórios e fazer uma ação e apoio, ajuda humanitária. É mais que tudo para refletir, porque eu acho que a localização é muito mais. Claro, a gente precisa do dinheiro, óbvio, mas é muito importante toda essa informação que nos passaram. Mas eu acho que esse congresso e, sobretudo, com a palavra da localização e o marco da ação humanitária, temos que levar o debate, mais que tudo, para o tema político e de articulação. Deveriam nos dar essa ferramenta para que os atores humanitários, a arquitetura humanitária, pensa em inovação, sobretudo no cenário onde efetivamente os recursos e o contexto também. Nós estamos num contexto que nos apresentam desafios e tomara que não fosse, né, de competência e de concorrência e articulação. Muito obrigada, Liliana. Mais alguma pergunta?
Bom, eu entendo a inquietude das pessoas que falaram, mas talvez nós vamos ter que fazer essa integração para ver que tenha uma variável dentro do que é algo mais complexo e que também tem suas particularidades. Não é arrecadar fundos para qualquer organização social. Eu acho que essa é a inquietude. Quer dizer, nós temos um propósito e um compromisso com alguns princípios e que não são neutros, na verdade, que não é algo standard. Então, eu entendo a preocupação desde esse ponto, mas eu fico aqui girando na minha mente algo que a companheira falou, que é a necessidade de fazer um perfil dos doadores. Ou os doadores também, os tradicionais da cooperação internacional, ou os novos doadores. Porque tem um tema de reputação aí, nós não podemos receber dinheiro de qualquer um. Então, talvez nós não temos todas as ferramentas para escanear esse podemos dizer, esse currículo, né, desses potenciais doadores. Mas pessoas que estavam vinculadas na delinquência, ao tráfico de limpar a sua imagem, e uma forma de limpar sua imagem é doar o dinheiro para alguma organização que está fazendo coisas boas pelo mundo. Então, como podemos nos resguardar dessa ameaça? Eu acho que todo o Congresso tem a marca da localização e justamente através dos dias de ontem, hoje, ainda o que vamos ouvir, a gente está trabalhando, na verdade, em todos os aspectos. Nós estamos tentando procurar todos os aspectos. Comentar algo mais. Eu quero adicionar algo, que essa parte na afetação de recurso é uma parte da possibilidade de localização. E o que você apresenta como perguntas, a Catarina vai responder com certeza com mais tranquilidade. É algo que parte inclusive para a Igreja Católica, para o padre. Quando na missa ela recebe a doação de uma senhora mais velha e ela dá $10 e ele recebe e ele diz: eu não sei se a senhora deu esse dinheiro para mim ou seu filho ajudou ou não, e o mundo tem a ver com o mundo das drogas. Então, como a gente pode fazer isso? Não é muito simples, é um tema muito complexo. Tem meios, mecanismos, através da cooperação e organizações que tem a ver com isso. Tem formas que não se esgotam, claro, porque a gente sempre tem que inovar e procurar possibilidades de garantir isso e não cair e não ir para o outro lado. Sim, bom, para responder um pouco sobre a sua inquietude, cada vez é mais complexo receber fundos de quem a gente não conhece, começando porque de maneira tributária e legalmente exigem para você que você demonstre quem é a pessoa que está doando para você. Então, como organização, nós precisamos ser um pouco mais estritos na parte de estabelecer as próprias políticas e ter clareza de quem podemos ou não podemos receber os fundos. Também organizações maiores, internacionais, têm plataformas que permitem que você possa buscar informação, por exemplo, com apelidos, com documentos, listas de pessoas próximas que emprestam seus nomes para realizar esse processo. Mas a forma básica para fazer isso é pedir informação específica, documentações, RUT, Câmara de Comércio, NIT, que seria o CNPJ e tudo mais, para saber com quem você está falando e quem você está enfrentando. E se dentro da sua organização existe essa lista de lavagem de dinheiro ou pessoas que estão
uma categoria diferente da qual você não vai poder receber fundos. Que seja feito esse processo de uma pré-validação dessa doação para ficar tranquila se você pode receber ou não. Neste caso, nós, por exemplo, não podemos receber doações que não saibamos de onde vêm. Porque diante da DIAN, que é a Receita Federal da Colômbia, nós temos que fazer a declaração de quem são as pessoas que estão doando, mais que um benefício de receber economicamente esse dinheiro, o que nos significa? Isso é um risco da nossa reputação, porque se não sabemos quem é a pessoa que está doando para a gente, nós podemos incorrer num risco de reputação, inclusive ilegal. A Andrea quer comentar alguma coisa em relação à pergunta? Andrea, você pode ouvir? Sim, eu estou aqui, claro, eu estou ouvindo todas as intervenções. Eu gostaria de compartilhar um pouco também a minha experiência. Hoje eu estou na Edros já há 2 anos, mas eu trabalhei 10 anos na Caritas da Argentina, na equipe nacional, fazendo desenvolvimento de recursos. E eu entendo perfeitamente o que é a arrecadação da Igreja Católica não é a mesma coisa que a arrecadação de qualquer organização. Por um lado é isso, porque eu já passei por isso e por muito tempo. No entanto, tudo que tem a ver com as estratégias técnicas e a forma de arrecadação, forma de financiamento, isso sim é a mesma coisa. A forma de abordagem é diferente, mas talvez a Igreja Católica também. Eu entendo que isso tudo excede a quem participa, que está participando desse encontro e que também corresponde a outros lugares da igreja. A igreja tem algumas prerrogativas, por exemplo, na Argentina, aqui há algum tempo, a igreja não tinha a mesma exigência que uma ONG, por exemplo. Para quem faz o desenvolvimento de recursos e atendendo já com essa inquietude apresentada aqui, isso não é positivo, muito pelo contrário, porque nós devemos cuidar. Eu coincido com o que a Caterine falou, nós temos que cuidar muito bem pelo bom nome da nossa igreja e das nossas conquistas, né? Das nossas instituições dentro da igreja, como qualquer organização. E aí sim, temos que cuidar também para que ela não seja mal usada ou também politicamente ou envolvida com algum delito, com o qual em cada país deveria ver quais são os mecanismos que o próprio Estado estabelece. Por exemplo, na Argentina tem a unidade de informação financeira, para a qual as organizações de qualquer natureza devem apresentar informações sobre a origem dos fundos dos nossos doadores. Nós temos que pedir para os nossos doadores a declaração juramentada da origem dos fundos que estão doando a partir de certos valor que poderiam ser questionáveis. Mas para o que temos que prestar atenção também é que nós, como organização, não ser usado para outros fins. E para isso é muito importante e relevante, eu retomo o que eu falei antes, ter políticas institucionais de que tipo de doações vamos receber, de quem vamos receber e de quem não, com quem vamos articular e com quem não. Isso deve ser estabelecido baixo a missão, visão e valores da organização e também em conjunto com o órgão de governança da nossa organização, seja a comissão diretora, comissão nacional, presidente da organização, bom, a junta de governo, o nome que seja, isso tem que ser feito em conjunto e deveria ser aplicado em cada caso. E, por outro lado, alguém mencionou o tema da concorrência no território por fundos, né? Eu, em algum ponto, não estou de acordo com isso. Isso tem a ver com que todas as organizações têm o seu próprio público, o que nós temos que saber é que quais são as organizações. Além de diversificar, temos que saber falar com o nosso público para que o nosso público doe a nós outros, por um lado, e por outro lado, tem mecanismos que alguns países têm, como por exemplo a Espanha, que para alguns casos, na Espanha existe o Comitê Espanhol de Emergência, onde
onde diferentes organizações arrecadam em conjunto para uma emergência pontual. Por exemplo, elas arrecadam em união e depois se dividem com determinados critérios. Por exemplo, tem experiências com consórcios de organizações que fazem ações em conjunto, para a qual é preciso um setor maduro para poder se sentar e falar com os colegas, companheiros, para ver e falar até que ponto um recebe o outro dá, ou até que ponto um faz arrecadação ou o outro faz arrecadação, e sustentar esses acordos estabelecidos. Isso requer um grande trabalho em conjunto, muito trabalho de diálogo e setorial. E se estão interessados em conhecer essa experiência, vocês me avisam através do Manuel, e eu passo o contato da pessoa do comitê de emergência para possa contar como é a experiência, se vocês estiverem interessados em conhecer uma experiência de trabalho em consórcio, que não é concisa, mas sim é possível. Muito obrigada, Andréia. Agradecemos a todos a atenção de vocês. Isso mesmo, mas antes de tudo, antes de agradecer, eu quero pedir aplausos para essa participação. Muito obrigada, Andréia, de maneira virtual, Fernando, Catherine e ao Manuel por ter moderado esse painel com essas estratégias de sustentabilidade, que talvez sejam uma das maiores preocupações que viemos falando desde ontem. Vamos a proyectar de nuevo el QR que Janet. Vamos colocar aqui agora o código QR que a Janete convidou a gente. Vamos reforçar os aportes, as brechas, e tudo isso vai fazer parte do nosso painel de encerramento e queremos que vocês colaborem com isso. E agora, então, nós vamos para a hora do almoço. A quem estão conectados, nós vamos voltar em 1h à 1h no horário da Colômbia. Nós vamos começar mais uma vez a transmissão por streaming do nosso segundo Congresso de Localização da Ação Humanitária América Latina e do Caribe 2025. Os que estão aqui no auditório, por que vai ser aqui mesmo. Então, pedimos a colaboração de vocês, por favor, para que saiam da sala. Muito obrigada a todos que estão conectados e a gente se vê à 1h.